Bom dia, esse é o podcast BDM com os principais temas abordados pelo Morning Call do Bom Dia Mercado, elaborado com apoio de inteligência artificial. Hoje o nosso mergulho é em temas bem importantes. Lá fora, a Nvidia, a estrela da inteligência artificial, soltou números que, deram uma esfriada no ânimo de parte do mercado. Levanta questões sobre o ritmo desse crescimento todo. Exato. E, ao mesmo tempo, Wall Street está de olho na segunda leitura do PIB americano. E tem a ata do Banco Central Europeu saindo também. E aqui no Brasil, o Congresso está a todo vapor com aquele projeto de isenção do imposto de renda, enquanto a agenda econômica traz IGPM e os números fiscais do governo central. Muita coisa acontecendo. Muita coisa mesmo. Vamos começar então pela Nvidia. Ela virou quase um termômetro para esse boom de IA. Mas a última previsão de receita parece que deu uma freada nesse otimismo todo, é isso? É, por aí. A previsão para o terceiro trimestre fiscal deles veio em 54 bilhões de dólares. Isso, tá em linha com a média que o Wall Street esperava. Ok. Ok. Mas tinham projeções bem mais otimistas, sabe? Acima de 60 bilhões. E essas não se confirmaram. Essa diferença já foi o suficiente para derrubar as ações mais de 3% no chamado After Hours lá em Nova York. E o ponto central é essa dúvida que fica, né? Será que aquele investimento fortíssimo em IA, que puxou a Nvidia para cima, tá começando a perder um pouco o gás? Entendi. E tem a China também, que sempre entra na conversa da Nvidia. Como é que fica essa situação? Parece que teve uma flexibilização nas exportações, mas o efeito prático não veio ainda. Então, a China continua sendo, digamos, um capítulo à parte, bem complexo. Mesmo com o governo americano aliviando algumas restrições para exportar certos chips de IA, os menos potentes, né? Sim. A Nvidia ainda não viu a receita vinda de lá se recuperar. No segundo trimestre, por exemplo, não teve venda nenhuma do H20, que é aquele chip adaptado para o mercado chinês depois das primeiras restrições. Nenhum. E quanto isso representa? Olha, representou deixar de faturar algo perto de 4 bilhões de dólares, se a gente comparar com o período anterior. Nossa, 4 bilhões é bastante coisa. Mas a empresa mantém o discurso otimista para o futuro, não mantém? Sim, sim. O CEO, Jensen Huang, ele continua apostando muito no longo prazo, fala numa oportunidade imensa, projeta aí uns 3 a 4 trilhões de dólares em investimento global em IA até o fim da década. Trilhões? É, e se a gente olha o balanço que saiu agora do trimestre que fechou em 27 de julho, as vendas totais cresceram 56% em um ano. Foram para 46,7 bilhões, é um salto, claro, mais de 16 bilhões a mais. Mas Percentualmente foi o menor crescimento em mais de 2 anos. Isso meio que reforça a pergunta sobre o ritmo daqui para frente, entende? Entendo. E a divisão de data centers, que é chave para a estratégia de IA deles, como foi? Essa unidade, que é fundamental para tudo de IA, vendeu 41,1 bilhões de dólares. Ficou um pouquinho só abaixo da previsão, que era 41,3 bilhões. Ah, uma diferença pequena. Não é grande, mas alimenta aquela narrativa de que talvez o pico de aceleração já tenha passado, sabe? Por outro lado, para mostrar confiança, a empresa aprovou mais 60 bilhões de dólares em recompra de ações. O que é um sinal de que eles acreditam na própria empresa, né? Exatamente. Sinaliza que eles acham que as ações estão baratas e apostam na valorização. E voltando rápido na China, tem alguma perspectiva para vender o H20 ou os chips mais novos tipo Blackwell? Olha, a empresa fala que talvez consiga enviar de 2 a 5 bilhões de dólares em chips H20 nos próximos meses. Mas isso depende de licença do governo americano, que ainda é uma incógnita. E a aprovação para vender o Blackwell, que é a nova geração, para a China, também está pendente. A Nvidia calcula que se pudesse vender os produtos mais potentes lá, a oportunidade na China chegaria a 50 bilhões de dólares. Uau! O mercado chinês de IA deve crescer 50% ao ano. É um potencial enorme,
mas que está travado por essas barreiras geopolíticas e regulatórias. Entendido. Bom, saindo da tecnologia e vindo para o Brasil, o cenário aqui também está bem movimentado, principalmente com o prazo do orçamento de 2026 chegando perto e a discussão do imposto de renda esquentando. Com certeza. O governo tem até amanhã para enviar a proposta de orçamento, e a reforma do imposto de renda virou a grande discussão do momento. A ideia principal é isentar quem ganha até 5 mil por mês. E o ministro Haddad pareceu otimista depois de conversar com o Hugo Mota, né? Falou em firmeza do Lira sobre a neutralidade fiscal. Ele demonstrou otimismo. Disse que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, reiterou o compromisso com a neutralidade fiscal. Quer dizer, se perder a arrecadação com a isenção, tem que achar outra fonte para compensar. Só que o noticiário, tipo a matéria do Estadão de hoje, já mostra que a oposição tem outros planos. O clima não parece ser bem de consenso. Pois é, a oposição, agora mais forte com a federação PP União Brasil, está se mexendo. Líderes como Ciro Nogueira, Antônio Rueda, eles não só criticam a ideia de taxar os mais ricos para bancar a isenção. Eles querem mais. Eles querem aumentar o valor da isenção. O Lira já tinha falado em R$ 7.350 e agora o PP está mencionando R$ 7.590. Enquanto isso, o plano original da Fazenda para compensar era taxar progressivamente rendas anuais acima de R$ 600 mil, até 10% para quem ganha mais de R$ 1.200.000 por ano. E a oposição, ela tem alguma proposta de compensação ou a ideia é só aumentar a isenção e deixar a conta para o governo? Olha, o PP até sugere uma compensação, aumentar a CSLL dos bancos com lucro acima de 1 bilhão, mas essa medida tem a tal da noventena, né? Só vale 90 dias depois de aprovada. Não resolve o fiscal de imediato. Entendi. E tem uma ala mais, digamos, radical da oposição, do PL, que defende derrubar qualquer compensação. Isso abriria um rombo estimado em quase 26 bilhões de reais para o governo ano que vem. Nossa! Então, uma ameaça que parece mais para pressionar mesmo, de subir a isenção para 10 mil reais, mas isso não é visto como algo sério na Câmara. É um cabo de guerra bem complicado, com um impacto fiscal grande. E, enquanto isso, a outra reforma grande, a tributária, como é que está andando no Senado? O Haddad também conversou sobre isso com o relator, o senador Eduardo Braga, e o senador disse que o texto do segundo projeto, o da regulamentação, está praticamente fechado. Ah, bom. E tem previsão para apresentar? A ideia é apresentar na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, no dia 9 de setembro, e votar já no dia 17. Parece que está caminhando, mas o foco político agora está todo nessa briga da renda e do orçamento. Faz sentido. Ainda no Brasil, a gente viu o governo se mexendo em relação ao comércio exterior e outras questões internas, né? O que chamou mais atenção. Um ponto foi a contratação pela AGU, Advocacia Geral da União, de um escritório de advocacia internacional, o Arnold & Porter. É um contrato de até 3,5 milhões de dólares em 4 anos. Para que exatamente? Para defender o Brasil em disputas comerciais lá fora, contra medidas que o Brasil considera prejudiciais. É para fortalecer a defesa em lugares como a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Interessante. E também teve o ministro do Trabalho falando de emprego e a Camex agindo para proteger a indústria aqui. Isso. O ministro Luiz Marinho falou num cenário bem pessimista de perder 330 mil empregos até o fim do ano se tudo der errado. Mas ele logo disse que não acredita nisso, que confia nas políticas do governo. Foi mais um alerta, eu acho. Entendi. Aprovou medidas concretas, aplicou o antidumping definitivo sobre chapas de aço carbono da China e fibras de poliéster de vários países da Ásia. Antidumping é aquela sobretaxa, né? Exato, quando se considera que o produto está sendo vendido muito barato de forma desleal, prejudicando a indústria local. E também teve antidumping provisório para resinas de polietileno dos EUA e Canadá. O Ministério da Indústria diz que é para proteger contra comércio desleal. E aquele outro assunto que deu que falar. Usar o FGC para cobrir fraude no consignado do INSS. Como é isso?
A Folha trouxe essa. A ideia seria que o Fundo Garantidor de Crédito, que é aquele seguro dos depósitos bancários financiado pelos bancos, Sim. se fosse usado para reembolsar aposentados do INSS que tiveram descontos indevidos de empréstimo consignado se o banco fraudador não devolveu o dinheiro em 30 dias. Isso gerou crítica no setor financeiro, claro. Dizem que o FGC não é para isso. Imagino. E falando em INSS, lá no Congresso, o governo parece que vai trocar o comando da CPMI, que investiga irregularidades no Instituto. Sai o Omar Aziz e o Renan Calheiros da Presidência e Relatoria. Ok. Mudando de assunto, vamos para a agenda econômica aqui do Brasil hoje, quinta-feira. O que a gente pode esperar? A agenda já começa às 8 horas da manhã com o IGPM de agosto. É um índice importante de inflação. Depois de 3 quedas seguidas, a expectativa mediana do mercado, segundo o Broadcast, é uma pequena alta de 0,19%. E por que essa virada? Principalmente porque a queda nos preços do agronegócio deve ser menos intensa e os preços industriais devem subir um pouco. No acumulado de 12 meses, a projeção é que a deflação diminua um pouco, de menos 2,96% para menos 2,86%. Certo. O que mais tem na agenda doméstica? Depois, às 14h30, o Tesouro Nacional vai divulgar o resultado fiscal do governo central de julho. A previsão mediana é de um déficit primário de 59 bilhões e meio de reais. Déficit alto. Influenciado pelo pagamento de precatórios da União. No mesmo horário, 14h30, o Gabriel Galípolo, diretor do BC, participa por vídeo de um evento sobre Open Finance. E às 15 horas tem reunião do CMN, o Conselho Monetário Nacional. Ok. Agora, olhando para fora, o que tem de importante na agenda internacional hoje? Na Europa, às 6 da manhã, horário de Brasília, sai o Índice de Sentimento Econômico da Zona do Euro de agosto. E às 8h30, um dado bem esperado, a ata da última reunião do Banco Central Europeu, o BCE. Pode dar pistas sobre os juros por lá. E nos Estados Unidos, o que o mercado vai acompanhar? A agenda americana está cheia hoje. Às 9h30 da manhã, sai a segunda leitura do PIB do segundo trimestre. A expectativa é confirmar aquela expansão de 3% anualizada da prévia. Junto com o PIB sai o PCE também, né? A inflação que o Fed olha. Exatamente. Sai o PCE do período junto com o PIB. E no mesmo horário, 9h30, tem os pedidos semanais de auxílio-desemprego. E um pouco depois, às 11h, saem dados de vendas pendentes de imóveis usados. Ajuda a ver como está o mercado imobiliário. E vimos também notícias sobre tarifas, né? União Europeia, EUA, até a Índia, o que está rolando. Tem uma movimentação da União Europeia tentando acelerar uma lei para tirar todas as tarifas sobre produtos industriais dos Estados Unidos até o fim da semana. Em troca, eles querem tarifas melhores para alguns produtos agrícolas deles lá nos Estados Unidos. Um acordo. A presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, chamou de um acordo forte, embora não perfeito. Admitiu que talvez favoreça mais os Estados Unidos, mas busca a estabilidade comercial. E, enquanto isso, a Índia recebeu um recado do Peter Navarro, ex-conselheiro do Trump. Se parar de comprar petróleo russo, as tarifas americanas sobre produtos indianos poderiam cair de 50% para 25%. Geopolítica pura influenciando o comércio. Totalmente. E como os mercados reagiram a tudo isso ontem, na véspera desses dados? Ontem, Nova York fechou com ganhos leves, um otimismo moderado antes do balanço da Nvidia. O S&P 500 até bateu novo recorde. Aqui no Brasil, o Ibovespa subiu bem, 1,04%, e voltou para os 139 mil pontos. O que puxou a bolsa aqui? Um dos fatores foram os dados do CAGED de emprego formal, que vieram um pouco abaixo do esperado. O mercado leu isso como mais um sinal de que a economia está desacelerando, o que reforça a aposta de que o Banco Central vai continuar cortando a Selic. Ah, entendi. E isso mexeu com juros e dólar. Sim, os juros futuros caíram e o dólar perdeu força, fechou em R$ 5,4170. Ok. Para a gente fechar, vamos dar um giro rápido pelas notícias corporativas? Vamos lá. Petrobras. O governo indicou Marcelo Wake Pugliese para o Conselho de Administração. Sabesp divulgou que desde a privatização investiu 10,6 bilhões, reduziu vazamentos e tempo de reparo e projeta 240 mil novas conexões de água e esgoto até o fim do trimestre. Que mais?
Oi, adiou o balanço do segundo TRI para 4 de setembro e propôs grupamento de ações. Carrefour, Eric Alencar renunciou à presidência do conselho, ao cargo de CFO e de DRI. O CEO acumula o RI temporariamente e a Neucina Tropardi foi eleita presidente do conselho. Mais alguma? Sim, Energisa aprovou uma emissão grande de debêntures, até 3,910 bilhões, e no Galeão, aeroporto do Rio, segundo o Globo, a Vinci e a Compass fecharam acordo para comprar os 70% da Changi, de Singapura, assumindo o controle da concessão. Ufa, bastante coisa. Fica claro, né? Como a expectativa global com a IA, que talvez enfrente um teste de realidade com a NVIDIA, se cruza com as negociações fiscais super complexas aqui no Brasil. É sempre essa dança entre narrativas políticas e os fatos econômicos. Exatamente. Um equilíbrio delicado. Ouça todos os dias pela manhã o podcast BDM no canal do Bom Dia Mercado no YouTube. Até amanhã.